Olá, muito boa noite. Boa noite para você, está na hora das notícias do nosso estado. E nós começamos falando do incêndio que atingiu um prédio da Santa Casa aqui em Belo Horizonte. Durante toda a manhã, equipes dos bombeiros e Defesa Civil fizeram um rescaldo e avaliaram as condições do prédio. Todos os equipamentos que estavam na unidade foram destruídos pelas chamas e pacientes precisaram sair às pressas e abandonar procedimentos. Durante a manhã, a todo momento, funcionários chegavam para buscar documentos nos locais menos atingidos pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o segundo andar do prédio, onde funcionava o setor de manutenção de equipamentos, foi o mais atingido. É onde provavelmente também originou as chamas, onde os danos são maiores, né? Bastante danos. E aí a gente tem um outro espaço, a gente sobe para um terceiro andar, que algumas partes também foram afetadas pelo calor. A Defesa Civil foi acionada para fazer a avaliação da estrutura, que ficou bastante danificada. Obviamente, pelo estrago que foi causado, o prédio não tem condição de funcionamento, permanece interditado para sua operação, né? Mas está liberado para a equipe de engenharia e de segurança do trabalho da Santa Casa fazer os trabalhos aí de recuperação. O incêndio começou por volta de 7 horas da noite. Essas imagens gravadas por pacientes que estavam dentro do Hospital Santa Casa mostram a dimensão das chamas. A Aurélia Henriques acompanhava seu filho em um procedimento de hemodiálise que teve que ser interrompido. O fogo foi aumentando assim de uma forma que assustou. Todos os pacientes teve que ser desligado, às 19 horas, porque a fumaça já entrou na hemodiálise. Lá ficou tudo inundado. O fogo foi em um dos prédios anexo à Santa Casa, onde funcionava a engenharia clínica, o centro de pesquisas e parte do almoxarifado. Todos os equipamentos que estavam em manutenção ficaram destruídos. Entre eles, 12 respiradores. O prejuízo passa de R$1 milhão. Nós temos em torno de 200. Os 12 equipamentos representam 5%. 5% dificilmente nós vamos estar usando ao mesmo tempo. Você tem que ter sempre uma margem. Então, nós vamos repor, mas que com certeza hoje não há de fazer falta. Os prédios do complexo são todos tombados pelo patrimônio público. O que pegou fogo tinha cerca de 80 anos. Os setores atingidos foram realocados e já estão funcionando. São prédios muito antigos, com forro de madeira, com piso de madeira, e são muito susceptíveis a esse tipo de acidente. O atendimento no prédio principal da Santa Casa não foi interrompido. O local está distante de onde o incêndio aconteceu. Parte dos prontuários e arquivos do Centro de Pesquisas foram danificados. Esse material de pesquisa perdido, ele é registro, não é material específico de pesquisa. São registros de pesquisa que podem eventualmente estar perdidos, uma vez que nós não tivemos acesso ainda ao interior do prédio, por conta da limitação que nós temos de trânsito, uma vez que a perícia ainda está sendo feita nesse momento. A Santa Casa pretende iniciar uma campanha para conseguir arrecadar recursos para arcar com os prejuízos. Nós vamos imediatamente começar uma campanha para recolher os recursos necessários para a parte assistencial que funcionava lá, funcionar melhor em outro lugar ou lá mesmo, mas com essa responsabilidade de manter o patrimônio de Belo Horizonte. Há exatos 6 meses, a cidade de Mariana foi palco do maior desastre ambiental já registrado no nosso país, o rompimento da barragem de Fundão. 19 pessoas morreram. 600 famílias ficaram desalojadas. A onda devastadora de lama percorreu quase 700 quilômetros e provocou consequências ambientais que, para muitos especialistas, são irreversíveis. 6 meses depois do maior desastre ambiental do Brasil, a Força Tarefa do Ministério Público fez um balanço do que já foi feito até agora no caso. Os promotores da Força Tarefa acusaram a mineradora Samarco de desinteresse em solucionar os problemas causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A tragédia do dia 5 de novembro de 2015 terminou com a morte de 19 pessoas. A Samarco não está fazendo o aporte de esforços e recursos necessários para a reparação do dano e sim está se concentrando muito mais numa retomada de atividades para atender o interesse econômico delas. A população atingida não pode ficar esperando 20 anos, isso não existe. Você vai simplesmente aumentando um dano que já não é pequeno. A
A tragédia de Mariana deixou mais de 600 famílias desabrigadas. A onda de lama, carregando 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos, percorreu quase 700 quilômetros e provocou graves consequências ambientais, principalmente no Rio Doce, cuja bacia é a maior da região sudeste. Já foram pelo menos 15 ações de responsabilidade contra a Samarco. A última foi nesta semana, pedindo 155 bilhões de reais para reparar os danos ambientais, econômicos e sociais causados pela tragédia. Todas as medidas tomadas, quer seja quanto ao cenário de ruptura, a planos emergenciais, ela só fez depois de obrigada judicialmente. O Ministério Público descobriu que nos dias 16 e 17 de janeiro houve 2 grandes acidentes no complexo de barragens que foram ocultados pela empresa. Um vídeo com as imagens chegou a circular pelo WhatsApp entre um grupo formado por 14 diretores da mineradora Samarco. O MP entrou com uma ação criminal contra a empresa e os dirigentes por crime de omissão e ocultação de informações para dificultar a investigação. Outro problema enfrentado pela Força Tarefa é que ainda não há definição se o processo será julgado pela Justiça Federal ou pela estadual. Segundo o Ministério Público, o inquérito já está pronto, mas os promotores não sabem para quem devem enviá-lo. A gente tem que ter a responsabilidade de aguardar a definição exatamente para não gerar impunidade. No próximo bloco tem agenda cultural com as dicas para o seu fim de semana. E nós vamos falar ainda sobre um hábito simples do dia a dia, mas que pode evitar muitos problemas de saúde. Ficou curioso? A dica é logo depois do intervalo. Jornal Band Minas. Oferecimento